Quando as notícias longínquas nos chegam à hora dos noticiários da noite, percebemos de que nada sabemos do que se passa no fundo da nossa rua. Essa frase é do pesquisador e jornalista Carlo Camponês e resume muito bem sobre a importância do jornalismo local. Para que a população de uma cidade saiba o que acontece no centro ou no bairro ou até na rua onde mora, é preciso dedicação de uma equipe de jornalistas, que são muito além de profissionais da imprensa, são moradores e conhecem as necessidades da população. O TV Câmara Entrevista de hoje é sobre jornalismo local. Quem conversa com a gente sobre o que é jornalismo local e a importância desse formato para cidades afastadas dos grandes centros é a professora Vânia Braz de Oliveira. Com 20 anos de experiência, ela é jornalista, mestre e doutora em comunicação social. Professora, seja muito bem-vinda. Oi, obrigada pelo convite, e um convite super importante pela temática, né? Jornalismo local, ainda mais nesse momento de pandemia. Com certeza, professora. Eu gostaria de começar essa nossa entrevista justamente tipificando o tema de hoje, né? O que é jornalismo local? Jornalismo local é aquele produzido em alguns momentos pela própria comunidade, mas em sua grande maioria, é produzido pelos veículos ou pelos meios de comunicação, observando, dando uma atenção muito maior a toda a comunidade local. Ok. O jornalismo local, ele tem também essa característica de proximidade, né? De ser mais próximo da população, né? Pelo fato ali de falar de uma região em específica, é bem diferente do nacional, né? Do internacional, e que tem esse afastamento, né? O jornalista que está ali na redação, ele não sabe da vida das pessoas, né? Para onde a notícia que ele está produzindo vai chegar, diferente do jornalista que está na redação da cidade onde ele vive. Ele sabe, ele pega o ônibus, ele vai na padaria, ele tem vizinhos, então ele sabe da vida das pessoas dali daquela cidade onde ele noticia. Eu queria que a professora falasse sobre essa proximidade, sobre essa diferença. Certo. O jornalismo local, ele tem como ênfase, vamos dizer assim, essa proximidade. Como você mesmo disse, é importante porque quando se produz jornalismo local, você está falando direto com o seu entorno, com a comunidade. Ela se espelha naquilo que ela está vendo no noticiário. Então, quando você tem essa proximidade, você não só transforma as notícias ou a informação, sendo ela capaz de chegar para aquela comunidade, mas você também é capaz de transformar a vida naquela comunidade, né? Por quê? Porque você, ao se enxergar, ao se refletir naquele produto, você certamente consegue falar muitas vezes com órgãos públicos, né? Com o Estado, efetivamente, né? Mais perto e mais próximo da comunidade. O jornalismo local, tendo essa proximidade, por via ou por meio dos próprios repórteres, por exemplo, que estão nas ruas, ele facilita o transporte ou que a informação chegue numa linguagem mais compreensível ainda para aquela comunidade. Então, se o jornalista ou se a emissora, tanto de rádio, de TV ou mesmo a mídia impressa, né, tem dentro do seu quadro de profissionais de comunicação, profissionais que vivenciam o dia a dia daquela comunidade, certamente aquela comunidade vai estar muito ou mais bem informada. E essa questão, né, professora, da função do jornalista nesse caso, vai muito além de só informar a população, né? Ele acaba criando um papel de agente transformador mesmo, né? De cobrar de verdade, de fazer diferença ali nas questões sociais daquele local, né? Sim, porque ele é um vínculo entre essa comunidade e as vozes, como eu falei, ou do Estado, ou de uma entidade governamental,
ou de um terceiro setor, ou seja, ele é como uma ponte que faz esse caminho até esses órgãos, que muitas vezes são capazes, então, de resolver um problema, vamos dizer assim. Se a gente observar o jornalismo local, a gente observa que ele tem muitas vezes o que a gente chama no jornalismo daquele jornalismo que o repórter vai até cobrir um buraco de rua, que ele vai falar sobre a falta de água, ou seja, o abastecimento de água, a energia elétrica, a falta de médico daquela unidade de saúde. Por quê? Porque ele está trabalhando efetivamente, olhando para as necessidades daquele grupo. Cotidiano, então, ele não é só um agente transformador muitas vezes, mas ele tem a função também de um líder de opinião. Porque ele consegue não só notificar a respeito daquele fato ou daquela denúncia, mas ele consegue ir além daquele fato. Ele muitas vezes consegue auxiliar na melhoria, na transformação daquele ambiente, não só em que ele está inserido, mas que aquela comunidade em que ele está cobrindo está inserida. Sim. E também surgiu um termo que é recente, né, professora, que é o glocal, né? Sim. Que é pensar no global e agir localmente, né? Geralmente nas áreas de ecologia, né? Mas também veio para comunicação esse termo. A gente não pode deixar de falar sobre o digital, né? Essa mudança da comunicação, né? Que está toda digitalizada agora. O jornalismo local, ele precisa ser feito, professora. Eu queria que a professora falasse sobre isso. A gente precisa, né? Nós que somos profissionais da imprensa, pensar globalmente, porque as pessoas estão conectadas, né, o tempo inteiro, estão aí nas redes sociais, nos portais, mas elas também querem saber o que se passa na cidade delas, mas de uma maneira mais globalizada, né? Então tem esse glocal. Como pensar localmente dentro de uma redação, professora? E olha, eu vou falar uma coisa, agora a gente fala não só que o jornalista, mesmo trabalhando no jornalismo local ou regional, ele precisa pensar localmente, mas aí surge, até tem um curso na Associação Brasileira de Jornalismo, de graça, e aí não só para jornalistas, mas para profissionais de outras áreas que tenham interesse, que é pensar nesse jornalismo local, observando o global, de forma sustentável, né? Olha, E conectada. Sustentável. Sim. E conectada. O que significa isso? É a gente trazer para as redes sociais, seja ele no formato de um blog, de um podcast, né? De um site mesmo, de notícias, mas trazer para o universo digital as informações locais e qual a relação dessas questões locais ou quais são as interferências globais que resultam nessa comunidade ou que resultam nessa localidade. Por exemplo, em Jacareí, São José, Taubaté, as cidades maiores aqui do Vale. Como a gente falar localmente e pensar localmente? Então, quais são as interferências, por exemplo, das indústrias na região no que se refere à qualidade do ar? Já é um tema, né? Já dá uma reportagem. Sim, porque a gente vai pensar numa questão muito global, uma questão ambiental mundial, e que algumas ações mundiais podem ser usadas em nossa cidade para a melhoria da qualidade do ar. E quais são as ações que essas indústrias locais ou acordos que essas indústrias locais, por exemplo, possuem ou têm com relação à qualidade do ar e seus efeitos poluidores. Sim. Então a gente começa a falar para a população aqui de São José, Jacareí, por exemplo, o que essas empresas da região estão fazendo para melhorar o ar que a gente respira nessas cidades, em comparação com as questões mundiais de melhorias da qualidade do ar, né? Então a gente sempre tem que olhar
que esse universo global, ele está muito presente. Sim. Na nossa localidade, na nossa região, na nossa cidade. E que isso interfere sim no nosso dia a dia. E é nossa função como jornalista numa mídia local trazer também essas temáticas. Sim, com certeza. E no caso aí, a gente está falando do digital, né? E a gente falou também sobre essa questão da participação dos moradores, né? Da cidade e com o jornalista, porque tem essa proximidade, né? É mais próximo. E aí, no caso, como fazer com que, por exemplo, essa pauta que a professora falou agora, né? Sobre as indústrias e sobre essa questão das empresas afetarem o ar, a qualidade do ar da cidade. Como fazer com que as pessoas saibam, entendam que elas também podem participar do jornalismo, que elas também podem opinar, também podem mandar sugestões de reportagens, elas mesmas podem falar sobre o que se passa na rua delas, o que se passa no bairro, os problemas que acontecem. Queria que a professora falasse um pouquinho. Aí a gente tem o que a gente chama também na comunicação, que é uma comunicação não só multiplataforma, mas uma comunicação de mão dupla, vamos dizer assim. Que o telespectador que está nos assistindo agora, ele também pode ser um produtor de notícias, de certa forma, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele é um emissor, ele também é um receptor de informação. Ele pode transformar essa informação. E hoje, no jornalismo local, a gente tem a obrigação de deixar um canal aberto para essa comunidade. Seja ele por meio de aplicativos, seja ele pela forma arcaica, vamos colocar arcaico aqui entre aspas, né? Mas que a gente se comunicava antes via telefone ou mesmo por um e-mail, né? Então, assim, a gente tem que deixar esses canais abertos para a comunidade. E mesmo durante a programação, mostrar para essa comunidade que ela não só pode, como deve participar. É um direito dela, como cidadã, né, como cidadão, participar para a melhoria da sociedade através do processo de informação ou de comunicação. Então, se a gente conseguir deixar durante uma programação, seja lá no canal de TV, por exemplo, ou de uma emissora de rádio, que a gente consiga deixar aquela programação, na programação, um canal de contato, ou sempre alertando a comunidade sobre esse canal de contato, é fundamental. E também montar, a gente, falando aqui agora como professora mesmo, a gente sempre fala para os alunos, faça um mailing mesmo, né? Faça lá a sua lista de contatos, sua agendinha de contatos, não só de contatos para entrevistas, mas de contatos com membros da comunidade que são líderes. Porque essas pessoas vão nos ajudar a fazer com que a informação chegue de maneira mais eficaz para aquela comunicação ou para aquela comunidade que está à margem. A margem, o que eu digo, é aquela que muitas vezes não tem acesso da informação logo quando ela é transmitida por algum meio. Então, vamos tentar sempre entrar em contato com essas pessoas também, porque essas pessoas são grandes fontes de informação e transmissoras de informação. Aliás, até porque são os líderes comunitários que sabem o que está acontecendo ali no bairro, né? Sabem a necessidade das pessoas. E lembrando que a TV Câmara tem as redes sociais, nós temos um canal aberto, né? Temos aí o YouTube, o Facebook, tem o Instagram também da Câmara Municipal, para poder participar, vocês podem participar aqui com a gente. Então, a gente também tem um canal aberto. Professora, falando aqui agora um pouquinho mais sobre os profissionais e também sobre os alunos, né, também que estão se formando em jornalismo. A professora acha que ainda falta muito para a mudança de mentalidade sobre a profissão, porque ainda se tem muito essa ideia de glamorização da profissão, né? O pessoal, eu senti muito isso quando eu saí da faculdade, ainda sinto em relação aos colegas que se formaram comigo, existe ainda muito essa ideia de que o jornalismo é esse glamour falso mesmo em volta, né? Porque a gente sabe que o nosso trabalho ele é social. A professora acha que tem como mudar essa mentalidade para os jornalistas entenderem o papel deles na sociedade?
Eu acredito que a gente já está mudando. É lógico que é um trabalho de formiguinha, porque a gente vem aí há décadas com esse olhar do jornalista no universo do glamour. Pelo contrário, não é nada glamuroso. Nada. É um trabalho duro, árduo, né? Sim. E de glamour pode ter aquele 10 segundos, a gente brinca e fala, são 10 segundos que você está no ar, mas o estar no ar não é sinônimo de glamour. Não. Né? É de muita dedicação e muito trabalho. Muito trabalho. E é um trabalho em equipe. Né? Jornalista não trabalha sozinho, pelo contrário. Existem inúmeros profissionais, mesmo na frente e por trás das câmeras, que fazem isso tudo acontecer. Então, não é glamuroso. E hoje em dia, eu acredito que a gente tem, vamos dizer assim, uma função maior, né? Que é fazer com que o jornalista, quando a gente se forma, igual você falou, a gente se forma e o jornalismo ele é social, sim. Tanto que quando a gente se forma em comunicação social, né? Agora que caiu isso no jornalismo, ele se forma em jornalismo, não em comunicação social como era antes, mas de qualquer maneira é um ator social. Sim. A gente está aqui para isso, tanto que o juramento deixa bem claro, quando a gente cola grau, a gente faz o juramento, deixa bem claro que é uma função social. E eu acredito que isso tem mudado agora, por quê? Porque a gente tem enxergado também nos alunos que estão saindo e nos recém-formados, que eles enxergam o jornalismo também como um ar mais de empreendedores. Então, sim, quando você se vê como empreendedor, em muitos casos, você vê que nada é glamuroso. Nada. Então, aquela visão não é fácil. Então, aquela visão do glamour também começa a ir por água abaixo, vamos dizer assim. Então, eu acredito que pelo menos nos últimos 3 anos, isso tem mudado a passos, né, de tartaruga, vamos dizer assim, a trabalho de formiguinha, mas tem mudado, porque vê-se que o jornalismo não é tão simples, não é tão fácil e não é glamour. É muito, muito trabalho mesmo. Muito trabalho, professora, nós sabemos. Eu queria agradecer muito a sua participação, o seu tempo para poder dar essa entrevista para a gente e até breve. Muito obrigada. Até breve, eu que agradeço e fico muito grata mesmo porque é um assunto que merece destaque na mídia, seja local ou nacional. Muito obrigada. Exatamente. Tchau, professora. Conversamos com a jornalista e professora universitária Vânia Braz de Oliveira sobre o que é jornalismo local. E no próximo bloco vamos conversar com o jornalista e editor-chefe do jornal O Vale e Gazeta de Taubaté, Guilherme Codazzi. Não saia daí!